Você já recebeu uma ligação de dentro da sua própria casa? Essa pergunta pode parecer loucura, mas foi exatamente o que aconteceu com Laura. Uma jovem que, como tantos outros, vivia sozinha num pequeno e aconchegante apartamento. Ou pelo menos era o que ela pensava. Todas as noites, quando o silêncio da cidade finalmente se instalava, Laura jurava ouvir sons estranhos. Passos leves e arrastados, que pareciam vir sempre do mesmo lugar. O quarto de hóspedes. Um cômodo que ela mantinha permanentemente trancado. Um espaço que nunca usava, cheio de caixas e memórias empoeiradas. Ela tentava se convencer de que era apenas o vento, os canos velhos do prédio, qualquer coisa que a sua mente pudesse aceitar. Mas no fundo, um calafrio persistente dizia que havia algo errado. A situação atingiu um ponto aterrorizante numa madrugada fria. O som estridente do telefone cortou o silêncio do apartamento, fazendo Laura pular da cama. O coração dela já batia descompassado antes mesmo de olhar para o visor. Era um número desconhecido, o que já era estranho àquela hora. Mas o que realmente fez seu sangue gelar foi o que estava escrito logo abaixo do número no identificador de chamadas: quarto de hóspedes. Como aquilo era possível? O telefone de lá estava desligado há anos. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho, Laura atendeu. Alô? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Do outro lado da linha, um silêncio pesado, opressor. Um silêncio que parecia ter peso e textura, preenchido apenas pelo chiado fraco da conexão. Ela estava prestes a desligar, achando que era um trote de muito mau gosto, quando uma voz arrastada e rouca quebrou o silêncio. Um sussurro que pareceu ecoar diretamente dentro de sua cabeça. Por que você trancou a porta? O pânico tomou conta de Laura. Ela ficou paralisada, o telefone colado na orelha, os olhos arregalados, fixos na direção do corredor escuro. O quarto estava trancado. Ela tinha certeza absoluta. A chave, uma chave de latão antiga e pesada, estava ali, na sua mesinha de cabeceira. Ninguém poderia ter entrado. Ninguém. Era impossível. Enquanto sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica, um som seco ecoou pelo apartamento, fazendo-a dar um grito abafado. Toque, toque, toque. Batidas. Lentas, deliberadas e inconfundíveis. Alguém estava batendo na porta do quarto de hóspedes, mas pelo lado de dentro. O som era abafado, como se a madeira estivesse amortecendo o impacto, mas a intenção era clara. Laura, movida por uma mistura de terror e uma necessidade inexplicável de confrontar aquilo, levantou-se lentamente. Cada passo no chão de madeira parecia um trovão. Com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ela se aproximou da porta proibida. A maçaneta de latão parecia brilhar na penumbra. Com a voz trêmula, ela reuniu o pouco de coragem que lhe restava e perguntou: "Quem está aí?" O silêncio voltou por um instante que pareceu durar uma eternidade. E então, a mesma voz sussurrada respondeu, mas desta vez não veio do telefone. Veio diretamente de trás da porta, tão perto que ela podia sentir a vibração na madeira. "Você me deixou aqui." As batidas recomeçaram, mais fortes, mais desesperadas, sacudindo a porta em seu batente. Horas depois, foram os vizinhos que chamaram a polícia, assustados com os gritos e os barulhos que cessaram tão subitamente quanto começaram. Quando os oficiais finalmente conseguiram arrombar a porta do quarto de hóspedes, a cena que encontraram era ainda mais bizarra do que qualquer relato poderia descrever. O quarto estava completamente vazio. Nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de arrombamento, apenas poeira, caixas velhas e um silêncio sepulcral. No centro do cômodo caído no chão estava um celular antigo. A tela estava acesa e ele tocava sem parar, uma melodia infantil e distorcida. E no visor, iluminando o nome do contato que ligava incessantemente, estava escrito: Laura.
O que realmente aconteceu naquele apartamento? Quem era a voz? E por que o celular dela estava dentro de um quarto que ela nunca abria? Essa é uma história que levanta mais perguntas do que respostas. Se vocês ficaram tão intrigados quanto eu e querem descobrir o que vem a seguir, se existe uma explicação ou se o mistério só se aprofunda, digitem parte 2 aqui nos comentários. Eu trago a continuação dessa história arrepiante para vocês. Muito obrigado por assistirem e por mergulharem nesse mistério comigo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!